oriundo desse lance, para mim, também duvidoso. Para mim, foi falta no Igor Rabelo. É a minha opinião, como um dos melhores do Brasil, mas para mim sempre tem polêmica nos jogos dele, sempre tem discussão. Para mim foi sim uma cotovelada lá na cabeça do Igor Rabelo. Zinho falou sobre a vitória do Vasco contra o Fluminense. Mas será que ele foi justo na análise ou exagerou e acabou sendo clubista? Confere o que ele disse e diz aí. Você concorda com o Zinho? Tem aquele clichê, né, em partidas decisivas, clássicos principalmente. Um time jogou a final do campeonato e o outro jogou uma partida qualquer. Foi exatamente o que ocorreu ontem à noite no Maracanã. Desde os primeiros segundos já dá para perceber que a energia do Vasco da Gama estava muito acima da energia do Fluminense, né? Refletido na arquibancada também. Boa tarde, Plihal, meu querido Pascoal, Zé Elias, fã de esporte. Até aproveitando essa sua fala, eu quero discordar do Zubeldia, que eu gosto muito, acho muito bom treinador. Eu não acho que a culpa é sempre do treinador, não. A gente tem que parar com essa mania. Perdeu, a culpa é do treinador. Os jogadores têm responsabilidade também, até pelo que você falou, porque o Vasco não foi melhor tecnicamente, ele acabou encaixando melhor e foi feliz nas suas finalizações. Até a finalização do Breno, o primeiro gol, ela entra porque desvia no zagueiro do Fluminense, né? Mas finalizou bem, chutou bem, é oriunda de um lance duvidoso. Para mim, o Cuiabano puxa sim, se não me engano é o Guga, aí é a interpretação do ato. Mas eu já vi puxão desse ter falta. Mas não quero ficar falando de polêmica, não, se errou, não errou. Para mim, teve erros, sim, da arbitragem. Eu não gosto da atuação de Hilton Pereira. Ele é um árbitro de Copa do Mundo, é colocado como um dos melhores do Brasil, mas para mim sempre tem polêmica nos jogos dele, sempre tem discussão. Para mim foi, sim, uma cotovelada lá na cabeça do Igor Rabelo, no terceiro gol. Mas o Vasco foi melhor. Independente dos erros, o Vasco foi melhor pela atitude. E aí eu discordo do Zubeldia. Os jogadores do Fluminense não estão vendo, não? Vocês estão dentro de campo, meus camaradas. Vocês não estão vendo os caras atropelando, passando por cima. O Cuiabano passou por cima, puxou e jogou. A vontade, a aplicação, a raça. Os jogadores do Fluminense se acomodaram, aceitaram isso no primeiro tempo. E a arquibancada veio junto com a torcida do Vasco, é espetacular. Calou a do Fluminense, engoliu também na arquibancada, tinha maior número de torcedores também, mas engoliu também. E o time do Vasco, na vontade, na aplicação, e aí no bom conjunto armado pelo treinador, marcação linha alta, pressão, obrigou o Fluminense a arriscar passe. Aí o Fluminense tecnicamente errou muitos passes e o primeiro tempo foi todo do Vasco. Segundo tempo, vem aquela conversa de vestiário, o Fluminense volta um pouco melhor, equilibra o jogo. O Fluminense até tem momentos melhores, de mais pressão, né, de mais jogo no campo ofensivo, mas sem grandes chances. Teve uma belíssima defesa, né, do ótimo goleiro do Vasco da Gama, né, o Léo Jardim aí, o goleiro é maravilhoso, muito bom. E aí o Vasco baixa as linhas, marca muito, o Fluminense cresce com as entradas, mas porque o Vasco também, tô ganhando o jogo, tô com 2-0. Aí recuou, baixou, o Fluminense se impôs mais no campo ofensivo, mas algumas chances, né? Como eu já falei, algumas defesas, mas preparado para um contra-ataque. Que aconteceu, oriundo desse lance para mim também duvidoso. Para mim foi falta no Igor Rabelo, é a minha opinião. E o Vasco não tem nada a ver com isso, é erro do árbitro, é erro do VAR que nos chamou, mas o Vasco foi melhor, principalmente com a atitude de time que quer passar, que quer ganhar, que quer vencer e quer ir para outra fase. Os jogadores do Fluminense aceitaram isso. Ô Pascoal, Sim. Menino Brenner desencantou. Rapaz, ele devia estar carregando dois sacos de cimento, né? Porque saco de cimento pesa 50 quilos. Ele devia estar carregando 2 sacos nas costas quando ele é escolhido para entrar no time e acaba mostrando realmente uma partida muito interessante, os gols que ele fez. A bola desvia no zagueiro, no primeiro gol, desvia. Mas aí eu acho que o goleiro do porte do Fábio não pode tomar. Alguns gols ontem sofridos na rodada da Copa do Brasil. Muito estranhos. Chutes no meio do gol. Muito estranho. Assim, alguns goleiros tomaram gols
muito estranhos. Acho que a atitude do Pedro Emanuel na montagem do time do Vasco, ele acertou em cheio. Primeiro, porque o Fluminense não gosta da marcação alta. O Fluminense se incomoda muito quando marca a saída de bola. Ontem não pediram Spinelli ontem não, né, Pascoal? Não, ontem não. Ontem ele saiu, você viu que ele foi aplaudido? É legal isso. Muito legal. Olha o notão aí do Brenner, ó. Olha lá, 7 Tem uma pontos. fila, né, pra pedir desculpa pro Brenner. Tem fila lá, hein? Vai ter fila. Bastante. Agora, do Pedro Emanuel tem que ter bastante. O Pedro Emanuel tá arrumando o time do Vasco, cara. Começo acima do esperado já com 2 classificações, né? Sul-Americana e Copa do Brasil. Ele chega em 3 dias, bota o time pra jogar, perde. O jogo lá contra o Vitória, não foi isso? Foi a estreia dele contra o Vitória na Bahia, perde o jogo. Time muito sem noção. Mas de lá pra cá ele vem mostrando assim. Ele tem uma coisa que eu gosto do treinador. Que o Zinho trabalhou com um treinador que fazia isso de maneira muito correta. Filipão. Arruma atrás, arruma aqui a cozinha, para depois arrumar do meio para frente. Então, aqui atrás ele já arrumou. Você viu como é que joga o Vasco? O Vasco joga com 3 volantes, mas que tem sempre um na cabeça de área. Tem sempre um para proteger os zagueiros. Os 2 outros podem sair. O Sousa chegando, hein? Não, isso aí, o Zé Elias, então você vai buscar, Zé? Vou. Então, acho que o Vasco passa com todos os méritos. Tá jogando bem o Jair, hein? Jair voltou bem. Voltou. Não, já é a segunda ou terceira partida que eu vejo do Jair? Segunda partida. Na segunda contra o Independente Medellín. Jogou bem. E acho que ontem ele foi o equilíbrio desse time do Vasco. Jogou muito bem. O Thiago Mendes jogou uma Para mim, o Thiago Mendes foi o Thiago Mendes foi o melhor, Zé. Não, ele é... Para mim, o Thiago Mendes foi o melhor jogador em campo. Para mim, assim, foi. Hoje você fala o Vasco, é o Vasco do Thiago Mendes. Só que assim, nos outros jogos, quando ele não jogou com um volante centralizado, como era o Barros e o Thiago ainda tinha essa... Tinha que sair. Tinha essa questão de ser o melhor jogador, mas só que assim, ele dividia as responsabilidades. Ele atacava, ele defendia, ele organizava e tal. Com a presença do Jair ontem, fechando... Jair e Tietê, né? São 3 jogadores experientes. Com a presença do Jair ontem, ele estava mais tranquilo para jogar. O cara estava mais seguro, consegue atacar com tranquilidade, porque sabe que não precisa voltar o tempo todo. E aí o time do Fluminense, quando pegava na bola, o Jair vinha e matava o jogo. E aí o Acosta, né, a bola do lado esquerdo, o Acosta ia jogar lá do lado direito, lá do outro lado. Aí não dá, aí fica difícil. Eu quero só dizer uma coisa, Zé. Martinelli e Hércules sozinhos, tentando jogar, e ninguém consegue. O Wilton Pereira Sampaio voltou da Copa do Mundo. Ele, se não fosse um país sul-americano, ele poderia ter apitado até a final da Copa. Sim. Mas, assim, aquilo é falta, hein, gente? Aquilo é falta. No jogo do Palmeiras, a mesma coisa. Aquilo é falta. No jogo do Grêmio, é pênalti. Calma, você vai falar de tudo já? Não, porque assim, tem lances em cada partida que vai passar batido e a gente não vai lembrar de todos. Né? Tem falta. Ali, mas tem falta no Cuiabano. Mas tudo bem, faz o gol, o Brenner vai lá, o pessoal do Fluminense vai reclamar que tem falta na origem, mas ele não se comove com isso. Entendeu? O que é pior ainda... Isso tem uma coisa, o VAR pode e deve analisar o lance completo até a marcação do gol. Se tem falta antes, ele tem que orientar o árbitro. Você não deu a falta, e teve uma falta. O que é pior do Wilton é o seguinte, lá na Copa do Mundo ele estava pianinho. Quando os jogadores vinham conversar com ele baixando a voz, tranquilo, baixando... Aqui no Brasil ele é uma arrogância. Postura prepotente. Uma postura de uma pessoa prepotente. Não sei por que isso. Não sei por que isso. Os jogadores são chatos? São chatos. Eu não estou aqui para defender jogador. Mas muitas vezes a postura transforma o jogador no pior adversário que tem nesse sentido. E ele muda, né? Ele muda, porque ele vai apitar jogo de Comebol, fica pianinho também. Pianinho também. Aí vem aqui para o Brasil... O nariz fica lá empinado, fica todo posudo, todo o peito inchado, assim, peito estufado. Eu não entendo. E erra, né? Não é que ele acerta, ele erra. Com as convicções dele, ele erra. E erra feio, mas... Ô, Tetra, falando do outro lado, do lado perdedor, o Fluminense já vem, né? Ontem a gente destacou essa sequência negativa, sem vencer já há muito tempo, agora foi para 5 empates e 2 derrotas. E aí, torcida vascaína, depois de ouvir tudo o que o Zinho falou sobre a vitória do Vasco contra o Fluminense, quero saber a opinião de vocês. Na sua visão, ele foi justo ao analisar o que aconteceu dentro de campo ou acabou exagerando em alguns pontos? Será que a atuação do Vasco realmente surpreendeu ou o time mostrou que tem condições de bater de frente com adversários fortes?
E tem mais. Você concordou com os comentários feitos no programa ou acha que faltou reconhecer ainda mais o mérito do Vasco nessa vitória? Agora é com vocês. Comenta aqui embaixo o que você achou da análise do Zinho e diz também qual foi o principal destaque do Vasco nessa vitória. Quero ver a opinião da torcida. Compartilha esse vídeo com aquele amigo vascaíno e bora movimentar os comentários. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!